Olá, meus amores, vamos hoje para mais uma aula de trigonometria, onde nós vamos aprender a resolver equações trigonométricas. Nossa, Isa, mas o que é equação trigonométrica? É equação com essa cara aqui, envolvendo seno, cosseno, tangente, todas as funções trigonométricas que vocês já aprenderam, tá? Nós vamos ver as mais simples, nós vamos ver apenas a da seno e cosseno, tá? Nós não vamos complicar. Espero que vocês entendam, qualquer dúvida vocês me perguntem, tá? Olha só, nós vamos ver dois tipos, a do seno primeiro e depois a do cosseno. Então, olha só, gente, olhando essas coisas que estão escritas aqui, vocês vão falar, Isa do céu, não entendi nada. Calma que na hora do exemplo vai ficar mais claro. Gente, o que eu quero que vocês entendam? Quando eu falo de seno, a gente tem que lembrar do eixo em pé. Lembra do sem sono. E a gente sabe o quê? Que quando eu estou falando de seno, ele é positivo para cima e negativo para baixo. Ou seja, se eu pegar esse ângulo aqui, ele vai ter o mesmo valor deste ângulo aqui do outro lado. Lembra dos ângulos correspondentes? Porque os dois são positivos. Da mesma maneira que se eu pegar um ângulo aqui embaixo, ele vai ter o mesmo valor do ângulo do lado de lá. Então, uma equação trigonométrica, desculpa, embananei aqui, envolvendo seno, se eu falar assim, seno de x igual a meio, o que vocês vão ter que pensar? Seno de quem que dá meio? Vamos lá olhar naquela tabelinha da música. Ah, encontrei, Isa, quem que é o ângulo. Só que aí o que vocês não podem esquecer? Que vai ter um outro ângulo ali naquele outro quadrante que também vai ter o resultado meio. Então, você vai ter duas respostas, certo? O que ele escreveu aqui para vocês entenderem? Esse x aqui é o valor da equação que eu estou tentando descobrir. Esse alfa é o ângulo que eu vou descobrir olhando lá na minha tabelinha. E o que significa esse mais k vezes 2π? Lembra que eu falei assim? Vamos supor que eu tenho 30 graus. Se eu andar 360 graus, eu vou cair nesse ângulo de novo. Se eu andar 360 graus, eu vou cair nele de novo. Então, eu posso dar quantas voltas eu quiser em volta dessa circunferência. Esse 2π aqui que ele fala, é esses 360 graus que eu tô falando, né? Mas ali tá em radianos. E o que significa esse K? É o número de voltas. Se K for 1, quer dizer que eu posso dar uma volta em volta da circunferência. Se K for 2, quer dizer que eu vou dar duas voltas em volta da circunferência. K pode ser qualquer valor inteiro, porque eu posso dar quantas voltas eu quiser em volta da minha circunferência. Então, por isso, assim, vamos supor que eu achei que o alfa é 30 graus. Um exemplo. Se o alfa for 30 graus, eu não vou considerar só o 30 graus. Eu vou considerar todas as voltas que caem ali em cima. Por isso que eu sempre vou usar essa notação, mais k vezes 2π, tá? Porém, lembra que eu falei para vocês, o mesmo valor que eu encontrar aqui, eu vou ter no outro ângulo. Quem é esse outro ângulo? Por que tá aqui π menos alfa? Gente, uma coisa, quando a gente for trabalhar com equação, a gente vai trabalhar com os ângulos em radianos. Quando eu falo para vocês, eu falo em graus, porque eu acho que fica mais fácil, mas depois tem que transformar em radianos. Então, vamos supor que esse alfa que eu encontrei é 30 graus. Lá do outro lado, quem que é o correspondente do 30 mesmo? Aqui não é 180? A gente não faz assim? 180 menos 30, 150. Olha lá nos ângulos correspondentes. Então, é por isso que ele fala π menos alfa. Π é a mesma coisa que 180 e alfa é o ângulo. Então, ele fez 180 menos 30, que deu 150. Mas como eu estou falando para vocês, nós vamos representar as soluções dessas equações em radianos e não em graus. Então, olha só, eu vou ter duas respostas. Eu vou ter o ângulo alfa e vou ter o ângulo π menos alfa, que é o ângulo que está no outro quadrante. E esse aqui, esse ângulo que está nesse quadrante, ele também pode dar quantas voltas ele quiser. Então, como que ficaria a solução dessa equação? Olha só, se eu tiver uma equação que seno de x é igual ao seno de alfa, lembra que nós vimos x é
igual àquele ângulo alfa, lembra que o alfa, como exemplo, eu dei 30 graus, mais K vezes 2π, ou que x é igual a π menos alfa, que é o ângulo ali do outro quadrante, mais K vezes 2π. Gente, esse K vezes 2π sempre vai ter aí na sua solução. O alfa vai ser o ângulo que você vai achar lá naquela tabelinha da música e o π menos alfa correspondente dele no outro quadrante. O que significa esse V aqui? Eu gosto mais de escrever S de solução, tá? V é o conjunto verdade, é a mesma coisa que o meu conjunto solução. Então, nós sempre vamos colocar conjunto solução, x pertence aos reais, tá o quê? X é igual a essa representação aqui ou igual a essa outra representação aqui, onde K pertence aos inteiros, que é o número de voltas. Então, esse conjunto solução, o que vai mudar? Apenas esse valor de alfa aqui, tá? O restante sempre vai ser igualzinho tá aí. Nossa, Isa, não entendi nada, né? Parece que eu tô vendo vocês falarem, não entendi nada. Vamos fazer um exemplo para clarear aí. Gente, vamos lá. Vamos fazer um círculo aqui bonitinho. Bem mais bonito que os que eu fazia na lousa. Então, vamos lá. Nossa, gente, nem aqui eu consigo fazer no meio, né? Vamos tentar. Então, faz de conta que tá no meio, tá, gente? Faz de conta. Ó, eu coloco no meio, mas ele sempre sai mais para um lado do que pro outro. Que tragédia. Olha só. Como é uma equação envolvendo seno, lembra que esse aqui é o eixo dos senos. Que ele é positivo para cima, que ele é negativo para baixo. Se vocês acharem mais fácil colocar zero, completar com os valores, né? Zero, só que eu vou colocar já em radianos. Aqui, em vez de colocar 90, eu vou pôr π sobre 2. Ao invés de pôr 180, eu vou pôr π. Ao invés de 270, 3π sobre 2. E ao invés de 360, eu vou colocar 2π. Seno de x igual a raiz de 3 sobre 2. Gente, lembra lá da musiquinha? Eu até cantei ela para vocês na nossa última videoaula. Seno de quem que é a raiz de 3 sobre 2? Seno de 30 é meio, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, tá? Então, quando eu pergunto seno de quem que é a raiz de 3 sobre 2, você já sabe que o x é 60. Ah, Isa, mas não era mais fácil colocar só que o x era igual a 60? Assim seria mais fácil. Mas eu não posso pensar só no 60 aqui. Eu tenho que pensar em todas as voltas que vão para ali e eu tenho que pensar no correspondente dele aqui do outro lado. Então, primeiro eu vou colocar em graus, depois eu transformo em radianos. Aqui é 180. Quanto que é 180 menos 60? 120. Quem acostumou fazer aquele círculo lá dos ângulos correspondentes, já automaticamente lembra que é o 120. Então, eu vou colocar minhas duas respostas envolvendo esses dois ângulos. Só que ao invés de usar 60 graus, eu vou usar em radianos. Ou você pode fazer aquela regrinha de 3. π igual a 180. E 60 corresponde a quanto? Ou você faz de uma maneira mais fácil. π não é 180? 180 dividido por quanto que dá 60? Não é 180 dividido por 3? Então, isso aqui vai ser π sobre 3. Tá? 180 dividido por 3, 60. 120 não é o dobro de 60? Então, é o dobro dessa coisa aqui. Então, 120 é 2π sobre 3, em radianos. Ah, Isa, eu não consegui pensar dessa maneira. Monta a regrinha de 3, volta lá no caderno de vocês, no comecinho da matéria, quando a gente transformou graus em radianos, radianos em graus, tá? Na videoaula do aplicativo também, do Centro de Mídias, ele fez essa transformação para vocês revisarem. Então, olha só. Vamos lembrar agora, lá daquela parte que ele falou. Meu x, ele tem duas opções. Ou ele vai ser os 60 graus, que é π sobre 3, só que eu sempre vou colocar o que na frente, mais k vezes 2π. Sempre. K é o número de voltas e 2π é o tamanho da circunferência. Ou x
Quem que é esse outro ângulo aqui? 2π sobre 3, mais K vezes 2π também, certo? Vamos colocar a resposta na solução? Tá? Em vez de colocar V de verdade, eu vou colocar essa de solução. Então, acompanha comigo, gente. Sempre vai ser x pertence aos reais, tal que, essa barrinha chama tal que, e eu vou escrever aquilo ali. X é igual a π sobre 3 mais K vezes 2π, ou x é igual a 2π sobre 3 mais K vezes 2π. Ah, Isa, eu poderia ter colocado ali na solução direto, em vez de ter feito essa parte aqui? Poderia, tá? Eu fiz aqui para ficar mais claro para vocês, mas vocês poderiam ter colocado direto essa solução. Então, olha só, gente. Esse mais K vezes 2π, ele sempre vai estar aqui. O que vai mudar é o ângulo. Aqui é o ângulo que você vai achar no quadrante e aqui o ângulo correspondente dele no outro quadrante. Lembrando que a gente vai colocar em radianos e não em graus, certo? Não esqueçam de copiar esses exemplos no caderno de vocês, tá? E agora nós vamos ver o caso do cosseno. Olha só, o cosseno é mais fácil, viu, gente? Porque, olha só, o cosseno, ele é esse eixo deitado aqui, lembra? Então, ele é positivo para frente e ele é negativo para trás. Então, esse ângulo aqui, o correspondente dele é aqui embaixo, que tem o mesmo valor. O mesmo valor desse ângulo, ele é aqui na parte negativa. Então, se lá, por exemplo, é 30 graus, aqui vai ser menos 30 graus. Aí eu poderia fazer assim, 360 menos 30, 330, poderia. Mas se você usar o mesmo ângulo negativo, fica mais fácil para você colocar na hora da solução. Olha só, então de novo, aqui vai continuar sendo o meu ângulo mais K vezes 2π. E o correspondente dele aqui, o que vai ser? Esse ângulo menos esse ângulo mais K vezes 2π, tá? Aqui tá faltando uma coisinha aqui que eu coloquei errado, tá? Então aqui, para ficar mais fácil, pode pensar assim, que esse ângulo, lá em cima o ângulo é alfa, aqui é menos alfa. Pensa assim que fica mais fácil para vocês. Poderia pensar 2π menos esse ângulo, 360 menos esse ângulo? Poderia, que era o que a gente falou, tá? Mas nós vamos usar como menos alfa, que fica mais fácil. Então, olha só. Olha como que a resposta vai ficar mais fácil. Ou eu pego esse ângulo positivo, ou eu pego esse ângulo negativo. E aí, na hora de colocar a resposta, olha o conjunto verdade, em vez de colocar do jeito que tá aqui, separado, vocês poderiam colocar direto, que x é igual a mais ou menos alfa, certo? Mais K vezes 2π, tá vendo? Em vez de você escrever aqui, olha, alfa mais 2kπ, ou x igual a menos alfa mais 2kπ, você poderia resumir dessa única forma aqui, olha, x é igual a mais ou menos alfa mais k vezes 2π. Como assim, Isa? Pelo amor de Deus, faz um exemplo para ficar mais fácil pra gente. Então, vamos lá para o nosso exemplo. Eu tenho aqui o meu círculo trigonométrico. Lembrando que eu tô falando do cosseno, certo? Então, o cosseno, que é o eixo deitado, ele é positivo para frente e ele é negativo para trás. Então, vamos pensar. Lembra lá na tabelinha da música? Cosseno de quem que é meio, gente? Vamos lá. Cosseno de 30 era raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60 era meio, tá? Então, o ângulo que eu tô falando, por coincidência, foi o mesmo do outro exemplo, né? Poderia ter pegado o outro exemplo, agora já foi. Então, 60, nós já vimos que é π sobre 3, que é 180 dividido por 3. Só que o correspondente dele agora não vai ser aqui, que aqui é negativo. Vai ser aqui. Eu poderia falar 360 menos 60, que dá 300. Ou
eu simplesmente posso usar o menos 60, que é menos π sobre 3, que vai dar a mesma coisa. Então, na hora de eu colocar a solução aqui, vai ficar assim, x pertence aos reais, tal que x é igual a mais ou menos, não é 60, nós vamos colocar em radianos, mais ou menos π sobre 3 mais k vezes 2π. Toda vez que for uma equação trigonométrica envolvendo cosseno, vocês podem fazer assim que é mais fácil. Acha o cosseno de quem, que dá aquele valor, e aí você coloca x é igual mais ou menos esse ângulo mais k vezes 2π, certo? Copiem esses exemplos então no caderno de vocês e façam os exercícios que eu vou propor nos roteiros, e qualquer dúvida vocês me procurem, tá? Bons estudos!